Imagina viver numa cidade tranquila, onde sua maior preocupação é fazer o dever de casa e de repente um meteoro cai e tudo começa a sair do controle. Hoje você vai conhecer Earthbound, um RPG lançado em 1994 que decidiu quebrar todas as regras. Está no ar Crônica dos Games. Crônica dos Games! Histórias que marcam gerações! Na época em que Earthbound foi lançado, lá em 1994, os RPGs seguiam quase sempre a mesma fórmula: mundos medievais, cavaleiros, reis, magias e pequenas guerras. Era o padrão. Mas Earthbound decidiu ir por outro caminho. Ao invés de castelos, você tem bairros. Ao invés de reis, você tem vizinhos. Ao invés de espadas, você usa tacos de beisebol. E isso muda completamente a experiência, porque aqui o cenário não é distante da realidade. Ele parece familiar. Você entra em casas, fala com pessoas comuns, anda por ruas que poderiam existir de verdade. Mas é aí que o jogo começa a brincar com você. Porque quanto mais normal tudo parece, mais estranho ele fica. Personagens agem de forma inesperada, situações começam a fugir do controle e o mundo vai revelando que existe algo errado por trás de tudo isso. E o mais curioso, Archibald não tenta te explicar isso de forma direta. Ele não pega na sua mão, ele deixa você sentir, perceber e estranhar. E é exatamente isso que faz ele ser tão marcante. Enquanto outros jogos que irão te transformar em um herói, Archibald te coloca como uma criança comum, em um mundo que lentamente deixa de fazer sentido. Antes de qualquer grande aventura, Archibald faz algo que poucos RPGs têm coragem de fazer. Ele desacelera. Ao invés de te jogar direto em uma missão épica, o jogo te coloca na pele de um garoto comum, Ness. Ele vive com a mãe em uma casa simples, num bairro tranquilo da cidade de Onett. Seu quarto é pequeno, cheio de coisas normais, como o de qualquer criança. E isso pode parecer simples, mas é exatamente aí que o jogo começa a te envolver. Porque você não começa sendo um herói, você começa sendo alguém comum, sem poderes absurdos no início, sem desafio grandioso sendo girado em sua cara. Só uma rotina tranquila, mas mesmo nessa calmaria, existem pequenos detalhes que chamam a atenção. O telefone toca, sua mãe demonstra preocupação, os vizinhos comentam coisas estranhas. É como se o jogo estivesse te preparando, sem você perceber. E tem outro detalhe importante. Mesmo sem aparecer fisicamente, o pai de Ness está sempre presente. É ele quem te liga, quem salva seu progresso, quem cuida do seu dinheiro. E uma presença distante, mas constante. E isso reforça ainda mais o sentimento de realidade. Tudo ali parece vivo, familiar, quase confortável. E talvez seja exatamente por isso que quando as coisas começam a dar errado, o impacto é muito maior. No meio da noite, quando tudo parecia completamente normal, algo muda. Um clarão cruza o céu, seguido por um impacto que ecoa por toda a cidade. Um meteoro acaba de cair nos arredores de Onett, e nesse momento, Earthbound faz algo diferente da maioria dos jogos. Ele não te dá ordens, não te empurra para ação, ele deixa você decidir. A cidade começa a se movimentar, pessoas comentam, a curiosidade cresce e você sente que precisa ir até lá. Quando o Ness sai de casa, o clima já não é mais o mesmo. Aquela cidade tranquila agora parece inquieta. Ao chegar ao local, ele encontra policiais cercando a área, tentando manter o controle, tentando entender o que aconteceu, mas sem realmente saber. E isso é interessante, porque mesmo diante de algo absurdo, ninguém entra em pânico. Tudo parece estranhamente normal, como se aquele mundo já estivesse visto coisas assim.
Quando Ness finalmente se aproxima do meteoro, fica claro que aquilo não é apenas uma rocha espacial. Existe algo ali, algo que não pertence àquele lugar. E é nesse momento que a história começa de verdade. O que era apenas curiosidade se transforma em destino. Uma mensagem surge, um aviso é dado, e pela primeira vez fica claro que aquilo não foi um acidente. Foi o começo de algo muito maior. Algo que envolve o futuro, algo que envolve o fim, e algo que coloca Ness no centro de tudo isso. E o mais curioso é que, mesmo sendo um momento tão importante, Earthbound não transforma isso em algo épico. Não tem exagero, não tem grandiosidade. É só uma sensação silenciosa de que alguma coisa está errada, e aquilo foi só o início. Depois do meteoro, as coisas não voltam ao normal. Na verdade, é como se aquele evento tivesse despertado algo na cidade. No começo, é sutil, pequenos detalhes quase imperceptíveis, mas conforme Ness continua explorando, fica claro que alguma coisa está errada lá fora. As pessoas começam a agir de forma estranha, alguns moradores dizem coisas sem sentido, outros parecem completamente alheios ao que está acontecendo, como se cada um estivesse vivendo em uma realidade diferente. E é isso que causa uma sensação curiosa. Você não sabe se aquilo é humor, ou se aquilo é algo mais profundo. Os inimigos também seguem essa mesma lógica. Ao invés de criaturas épicas, você enfrenta coisas inesperadas. Pessoas comuns, objetos, situações que, em outro jogo, não fariam sentido nenhum. E ainda assim, dentro de Earthbound, tudo funciona. Mas talvez o mais interessante é como o jogo não tenta justificar nada disso. Ele não te explica por que aquilo está acontecendo. Não entrega respostas fáceis. Ele simplesmente apresenta o estranho e deixa você lidar com isso. E quanto mais você avança, mais essa sensação cresce. O mundo continua parecido com o nosso, mas ao mesmo tempo parece cada vez mais distante da realidade, como se existisse algo invisível influenciando tudo ao redor, algo que ainda não foi revelado, mas que já pode fazer sentido. E é exatamente aqui que Earthbound começa a se destacar de verdade, porque ele não depende de grandes eventos para te prender. Ele usa o desconforto, a dúvida e o inesperado para te manter curioso, e sem perceber, você já não está mais jogando por diversão. Você quer entender o que realmente está acontecendo naquele mundo e por quê. Se na história de Earthbound já foge do padrão, a jogabilidade também acompanha. O inventário é limitado, como uma mochila de verdade, te obrigando bem a escolher o que levar. Para salvar o jogo, você usa um telefone, e do outro lado está o pai de Ness, que também cuida do seu dinheiro. No combate, a vida não cai de uma vez, ela vai rolando, te dando alguns segundos para reagir. E ao invés de magia, o jogo te usa poderes psíquicos, o Pixie. No fim, Earthbound é diferente, não só na sua história, mas em cada detalhe da jogabilidade. Conforme você avança, Earthbound começa a mudar. O que parecia leve e até engraçado, vai ganhando um tom diferente. As músicas ficam mais estranhas, os diálogos mais desconexos e os inimigos cada vez mais incomuns. E o mais interessante é que o jogo não avisa quando isso acontece. A mudança é sutil, quase imperceptível. Quando você percebe, aquele mundo que parecia familiar já não é mais. Existe uma sensação constante de que algo está errado, mesmo quando nada grave está acontecendo. E isso cria um clima único, um misto de conforto com um leve desconforto o tempo todo, como se tudo estivesse fora do lugar. E é exatamente isso que faz Earthbound se destacar, porque ele não precisa de grandes cenas para impactar. Ele usa o clima, a estranheza e o silêncio para te prender até o fim. Mas
O que Ness encontrou naquela noite não foi apenas um meteoro, foi o começo de algo muito maior, uma força que começa a mudar o mundo aos poucos, de um jeito silencioso e cada vez mais estranho. E conforme a jornada continua, novos personagens entram em cena, novos lugares são explorados e a história começa a tomar um rumo completamente inesperado. O que parecia só uma aventura diferente começa a se transformar em algo muito mais profundo e até perturbador. Porque existe algo por detrás de tudo isso. Algo que ainda não foi totalmente revelado, mas que já está influenciando a cada parte do mundo. E na parte 2, a jornada de Ness vai muito além de Onett. E entra em um caminho onde nem tudo pode ser explicado. E essa foi a primeira parte da jornada de Earthbound. Um jogo que começa simples, quase inocente, mas que aos poucos vai mostrando que tem muito mais por trás. Se você curtiu essa viagem diferente, já deixa o like e se inscreve no canal, porque na parte 2 as coisas ficam ainda mais estranhas, muito mais intensas. E comenta aqui embaixo se você já conhecia Earthbound ou essa é a sua primeira vez vendo esse jogo. Eu vou ficando por aqui, mas a história só tá no começo. Até a próxima, galera! E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Esse foi mais um Crônica dos Games, a primeira parte ainda, do jogo Earthbound. Quero agradecer demais ao meu amigo Pudim, que fez esse pedido para criar esse episódio. Vão lá, pessoal, dão um apoio a ele. Aí, que além de tudo, ele adora se vestir de empregado e Hatsumi no Miku. Essa aí não tem como superar, velho. Não dá pra superar, não dá. Vamos lá. Não dá, velho. Essa parte do Hatsumi no Miku, não dá, velho. Porra, tá engraçado. Então, galera, vamos nessa, de novo. Vamos lá, dá um apoio a ele, que além de tudo, ele se adora se vestir de empregado em Hatsumi no Miku. Errou! Mas, galera, é só brincadeira, pelo amor de Deus, é só brincadeira. Então, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, e fiquem ligados que no final desse vídeo tem uma pequena surpresa para vocês. Espero que gostem. Até a próxima! Depois do meteoro cair e uma sensação estranha tomar conta da cidade, a jornada de Ness estava só começando, porque o que parecia apenas um evento isolado, conforme o grupo avança, o mundo de Earthbound começa a se transformar. O que antes parecia só diferente, agora começa a ficar realmente estranho. E quando tudo chega ao fim, Earthbound não encerra com explosões, nem com vitória tradicional. Ele desacelera,